Como eu digo sempre em casa, os meus filhos dão muita risada. Quando eu cheguei aqui nesse ministério, resumindo bem rapidamente, eu cheguei ao farelo. E olha que foi bem o farelo do farelo. Eu cheguei uma pessoa amarga, uma pessoa genil, terrível, de mau amor, como diz a minha filha, com tudo e com todos. Não enxergava felicidade, não via prosperidade. Meu casamento estava à beira da falência total. A vida financeira é um caos que não tem nem como dizer. Se o lodo era fundo, eu estava para baixo do lodo. Não só eu, como a minha família. Para poder entender um pouco a minha situação, eu tinha uma empresa, né? Só que quando eu recebi essa empresa não foi direcionada de Deus. Foi no impulso. Abrimos uma empresa, montamos uma loja. Foi um sucesso, uma beleza. Só para ter uma noção, eu tinha 23 cartões de crédito. O valor mínimo de um deles era R$ 6.000. O restante não tinha limite. Então, para a carne, o céu era as alturas, nos cartões. E nessa situação, veio a caída mesmo, porque a empolgação foi maior do meu esposo e ele começou a meter o pé pelas mãos. E como eu não buscava direito a palavra, eu era religiosa. Eu não conseguia passar para ele a palavra correta, ser uma mulher sensata, uma mulher, como que eu posso explicar? Uma mulher sábia. Uma mulher sábia, para orientar ele a que caminho tomar. Resumindo, ele foi se afundando cada vez mais. E nesse período, eu vivia em delegacia. Dia sim, dia não, eu estava dentro de uma delegacia, sendo humilhada, sendo massacrada, sendo enxotada. As pessoas olhavam para mim sem credibilidade nenhuma. Eu era conhecida como uma caloteira, uma sem vergonha, perdão da palavra. Eu era uma mulher destruída, não só financeiramente, como moralmente. Espiritualmente eu não existia. Eu não via uma luz no fim do túnel. Não só pelas pessoas no qual meu marido havia lesado, nos bancos e perante a família. Só que quando eu estava na boa, que eu estava com dinheiro, com os cartões, que eu podia ajudar a todos, eu era a melhor pessoa do mundo. O Silvio era o melhor empresário do mundo. A Regina não existia. Existia sim o Silvio. Só que quando quebrou, a culpada foi a Regina. Por não ter sido uma mulher sábia e edificado o seu lar. E nisso foi me trazendo tristeza, amargura. Não tinha vontade de viver. Perdi todos os meus cartões. Eu devia, na época, quando eu cheguei a esse ministério, mais de R$ 500.000. Não tinha o que comer dentro da minha casa. O meu marido tinha feito dívidas com a agiota. Minha filha é asmática. Um certo dia, o agiota chegou dentro da minha casa, que eu morava embaixo da casa da minha sogra. E virou e falou o seguinte: eu vim aqui para matar o seu esposo. Acabar com vocês, porque vocês são um bando de sem vergonha. Vocês são uns pilantras. E eu, apavorada, assustada, eu olhei para ele e falei assim: mas eu não tenho culpa de nada. A empresa não é sua? Não foi você? Você responde. Se ele é quem ele é, por sua culpa. E aí, naquela discussão, eu falei para ele: entra, senta. E ele sentou na minha casa. Aí ele pegou e falou para ele: o senhor quer uma água, alguma coisa? Ele falou: eu quero um café. Eu falei: o senhor me perdoa? Mas eu não tenho café. Eu tenho na minha geladeira água e 6 pães duros, que é o que eu tenho para servir para os meus filhos. E aí ele começou a ver a realidade. Eu comecei a abrir os meus armários e mostrar para ele a realidade na qual eu estava vivendo. Que o meu marido tinha errado, sim, grandemente. Tinha me envergonhado a ele mesmo, porque não foi essa a criação que ele teve, e muito menos a que eu tive. Embora eu tenha vindo de uma família destruída. Aí, resumindo, ele falou: não tem jeito, o seu marido não presta e eu vou acabar com tudo isso. Nisso, minha filha se levantou e escutou, e ela começou a ter falta de ar, e começou a passar mal, e ela era pequena. E ele olhou para ela e falou assim: eu só não vou fazer nada com a tua família, porque eu estou vendo que você é muito honesta, correta, e a tua filha está passando mal.
corre com ela para um hospital. Eu falei, eu vou ter que ir num posto de saúde porque eu não tenho convênio. Aí, nisso, a minha sogra lá em cima, ouvindo toda a conversa, os vizinhos todos sabiam o que acontecia. A gente era mal visto na rua, na realidade. A gente era humilhada constantemente. Passou-se isso. Aí, com o tempo, veio, fora as passagens pela delegacia, veio a intimação. E eu lembro que a gente estava com resíduo de tinta e a gente resolveu pintar a casa porque a casa era úmida. E a gente está lá pintando a casa, daqui a pouco bate um oficial de justiça no portão, falando que ia entrar para penhorar o que eu tinha dentro da casa. E na época chega a ser hoje ridículo, mas na época para mim foi desesperador. A única coisa que eu tinha de importante na minha casa era a televisão para os meus filhos. E eu corri catar a televisão e levei para a casa da minha sogra para esconder. Porque eu falei, meu Deus, já me tiraram tudo. Agora vai tirar a televisão dos meus filhos. É o fim. Eu falei, eu não quero mais isso, eu não quero mais viver. Só que aí eu não colocava a minha fé em prática. Eu agredia verbalmente, eu agredia fisicamente o meu esposo. Porque eu condenava ele, eu falava, você é o culpado, eu te dei credibilidade, você afundou meu nome, você afundou comigo, com a nossa família. E eu sei que o oficial entrou, ele percebeu que eu tinha tirado a televisão, ele olhou, ele falou assim para mim, para o meu esposo, olha, o que tem aqui dentro a gente não vai tirar de vocês, porque o que vocês têm aqui é muito pouco. Resumindo, era miséria. Literalmente, miséria total. E aí ele foi embora. Só que nessas indas e vindas, a humilhação continuou, porque continuou vindo pessoas cobrar. E aí, era 6 horas da manhã, batia a gente, o meu coração parecia que ia explodir. O meu esposo de shorts, do jeito que ele estava, levavam ele para a delegacia, lá saía eu correndo, atrás, pedindo do meu jeito, conversando, parecia uma louca na rua, Senhor, tem de misericórdia, não deixa mais essa humilhação. Chegava nas portas da delegacia, ficava lá, aí ele saía, a gente saía, não tinha dinheiro para ir para casa, ia a pé, andando, os dois com o pé machucado, descalço, era uma humilhação total. Quando eu cheguei aqui, eu ouvi a bispa pregando, antes de eu chegar aqui, uma dessas, era umas 11 horas mais ou menos, a gente estava dentro da delegacia, mais uma vez. E eu sendo muito humilhada, e meu esposo também. Eu tinha sido agredida, né? Eu estava toda machucada, eu tinha batido minha cabeça e eu tinha passado por um processo de aneurisma e estava tudo complicado. Então, estava lá fazendo BO e os policiais já sabiam do meu pequeno currículo e humilhando a gente. E a minha mãe assistia. Na minha casa não pegava, e a minha mãe assistia, a bispa. E aí, numa desse problema, eu não quis ir para casa, eu não queria olhar para o Silvio. Chegando lá, eu fui para minha mãe. E a minha mãe ligou a televisão. Na hora que a minha mãe ligou a televisão, a sensação que eu tive é como eu estou aqui com o Senhor. Que a bispa estava lá na sala da minha mãe, sentada na minha frente, falando comigo. E ela virou e falou, chega de humilhação. Chega dessa situação. Muda o seu quadro de vida. Muda a sua história. Coloca a sua fé em prática. Aí eu fiquei olhando. O que me chamou a atenção foi a beleza dela. Na hora não foi as palavras, foi a beleza. Só que lá dentro entrou tudo o que ela falou. E eu olhei e falei para minha mãe, mãe, ela está olhando para mim. É comigo que ela está falando. Ela começou a falar tudo o que eu estava vivendo naquele momento. Aquela dor, aquela aflição, aquele desespero, aquela angústia, aquela vontade de morrer. Aí ela começou a falar. Aí eu falei para minha mãe, gostei. Aí todo final de semana eu ia para casa da minha mãe para poder assistir ela. Aí a minha mãe falou, chega de assistir, vamos ao ministério. Minha mãe e a minha irmã me trouxe eu e o Silvio. Quando a gente veio aqui, a gente veio com um carro todo detonado. Documento atrasado, pneu no arame. Olha, foi pela misericórdia de Deus que nós chegamos aqui. Correndo o risco da Blitz pegar a gente e tudo mais. Viemos, foi uma bênção. Só que o inimigo estava tão grande na nossa vida que, em vez de eu me alegrar, eu me irritava grandemente. Eu tinha raiva. Uma raiva que não cabia dentro de mim. Aí foi a luta. Do Silvio vinha, eu vinha, brigava, batia a porta de carro, vinha brigando, vinha xingando, mas vinha. Aí teve um período do falecimento do meu pai, que o senhor chegou a presenciar, que eu fiquei mais revoltada do que eu já era.
Porque já não bastava ter perdido tudo, tá começando de novo, e ainda vinha a situação e o meu pai vinha falecer. Aí eu me rebelei totalmente. Se eu fumava na época 2 maços, eu passei a fumar 3 maços de cigarro por dia. O inimigo era tão sujo que eu jogava perfume na boca para tampar, disfarçar o cheiro do cigarro. Você jogava perfume na boca? Eu tinha um perfume importado que era muito meu carinho. E quando eu sabia que vocês iam lá na loja, eu corria e espirrava perfume na boca para ninguém sentir. Mas Deus não esconde nada. Eu estava enganando, era a mim mesma, porque eu não estava escondendo de Deus. E eu me recordo que um dia o senhor chegou lá, porque o Silvio ligou aqui falando que eu estava louca. E o senhor e o pastor Diego foram lá. E eu lembro que eu estava muito revoltada. E o senhor usou essa frase: você quer mudar? Você tem certeza que é isso que você quer? Então libera o perdão para ser perdoada. Porque eu tinha vivido uma situação muito, muito delicada. Então, que acarretou na minha cabeça, tinha acarretado a morte do meu pai. E eu absorvi essa palavra. E eu busquei a minha irmã e pedi perdão para ela. E ela me liberou o perdão e eu liberei o perdão para ela. A situação no qual ela estava, ela mudou totalmente. Eu mudei grandemente. E aí eu comecei a ter prazer em vir buscar o Senhor. Prazer. Aí um dia eu estava aqui, o pessoal fazendo evangelismo, porque o Silvio permaneceu na obra por um período, eu não. Aí o Silvio já tinha se batizado e começou a fazer o evangelismo. E uma presbítera chegou para mim e virou e falou assim: escuta, a senhora não vai fazer um evangelismo? Aí eu olhei para ela e falei assim: não. Ela falou: mas por qual motivo? Eu falei: eu sou suja. Na minha cabeça eu era suja por quê? Porque eu fumava 3 maços de cigarros por dia. Porque mesmo eu vindo buscar a palavra... Quanto tempo você fumou? Na realidade, eu fumei uns 15 anos. Uns 15 anos eu fumei. Chegava a ser 3 maços de cigarro por dia. Então, quando começou a minha derrocada, eu fumava 3 maços por dia. E nesse processo eu já tinha feito uma cirurgia de aneurisma cerebral. Pelo correto, eu não poderia fumar nunca mais. Né? Tomando medicação e tudo mais. E eu fumava 3 maços. Era o que, para mim, entre aspas, me acalmava. Mas na realidade era o inimigo que me usava. Né? E aí a presbítera chegou e falou: por que você não faz evangelismo? Eu falei: porque eu tô suja. Ela olhou assustada para mim assim: suja? Aí eu falei: porque eu fumo. Ela falou: mas isso não é sujeira. E ela começou a conversar comigo e me despertou aquele amor que eu não tinha, aquele prazer em começar. E aí eu falei: Senhor, eu vou me batizar. Eu lembro que antes disso eu cheguei e perguntei quando que ia ter o batismo. Aí era no mês seguinte, no final do mês, na realidade. Né? E eu estava no meio do outro mês, um mês antes. E aí eu sei que foi até para o senhor que foram perguntar. Aí o senhor olhou e falou: mas quem que quer se batizar? E me mostraram. O senhor falou assim: não, fala para ela que agora, na próxima semana tem o batismo. Aí eu falei: bom, é eu mesmo que tenho que me batizar, me consertar. E antes disso tinha saído a palavra: ou você se conserta, ou eu vou te arrebatar. E eu morria de medo de morrer, era muito engraçado isso. Eu tinha um pavor de falar de morte. Eu ficava imaginando 1000 coisas. E para quem queria morrer, de repente, ter medo, era engraçado. Eu sei que aí eu fui e me batizei. Um dia antes de me batizar, eu entrei no propósito com o senhor e falei: Senhor, tá aqui, meu último maço de cigarro. E eu fui, tomava uma cerveja também. Aí eu peguei, fiz o meu batismo, saí daqui como se eu estivesse pisando em plumas. Para mim foi a sensação mais linda desde que eu me conheço por gente, que eu vivi. Eu saí daqui maravilhada. Cheguei em casa, me deu um sono que foi algo anormal. Dormi a tarde toda abençoada. Aí ele se preocupou, ele falou: eu quero ver a hora que ela acordar. Eu acordei tranquila. Não coloquei mais cigarro na boca. Comecei a exercer uma fé viva. Eu era que nem São Tomé. Para mim ver a coisa acontecer, tinha que tocar, apalpar. Então, senão, para mim não existia. Só que aqui no ministério eu aprendi a trazer à existência coisas que não existem. Eu comecei a buscar forças de onde eu não tinha. E aí eu comecei a ver a mudança. Só para um banco, assim, era vamos dizer, mais ou menos baixo. Eu devia, na época, uns 40 mil. Eu não tinha de onde tirar, eu não tinha o que comer dentro da minha casa. E o banco ligou numa dessas
vindas minhas, permanecendo aqui, o banco ligou e fez uma proposta de R$ 4.000. Aí eu falei, como? Aí o Silvio falou assim, não, peraí, abraça isso daí. E a gente não tinha dinheiro, R$ 4.000, mas a gente não tinha R$ 1. A gente não tinha comer. Aí ele falou, não, vamos sim. E aí a gente começou a batalhar e Deus começou a colocar coisas assim que a gente não sabia de onde vinha, né? E abençoou o dinheiro. A gente saiu do banco com o dinheiro, parecia dois bestas. Um segurando o outro para não ser roubado, que o medo era tão grande, para poder pagar o banco. A gente conseguiu pagar o banco e eu comecei a ter credibilidade novamente. Você quer dizer que aquela vida que vocês viviam sendo ameaçados, cobrados, humilhados, você sofria todo tipo de situação, até mesmo com agiotas dentro de casa, ameaçando de morte. O que mudou de lá para cá depois que você conheceu o ministério? Tudo. Começando com a minha parte espiritual. Eu tenho um gênio forte, isso eu não nego. Mas espiritualmente eu cresci muito. Há 1 ano e meio atrás eu tive um processo doloroso de um câncer de mama que foi diagnosticado. Ali Deus me mostrou que eu estava em busca, sim, do crescimento espiritual, de tudo. Mas Deus estava me mostrando que eu estava vindo buscar, sim, pelos bens materiais. Pela minha parte financeira. A minha parte espiritual estava morna. E Deus não se agrada com o morno. Ele queria que eu estivesse na presença dele de corpo, alma e espírito. Então, aí, eu toda cheia de, como que posso dizer, acesso, medicação, aquela soro, morfina e tudo mais. Eu entrei no banheiro, não pode trancar a porta, eu tranquei a porta. E os enfermeiros entraram em pânico, porque me deu uma crise. Mas eles falaram que foi crise de loucura. Não, foi minha crise de sanidade com Deus. Ali eu pedi perdão para o Senhor e vi que o que estava acontecendo comigo, em termos de enfermidade, era para mim crescer espiritualmente. Deus estava me curando, não só a carne, mas Deus estava curando o meu espírito. Porque eu era uma pessoa fraca. Mesmo eu buscando, e ali Deus falou, agora chega. Ou é tudo ou é nada. E o meu tudo foi ali. Eu falei, chega, Senhor. Eis-me aqui. E ali tudo mudou. E como é que está hoje? A vida financeira? Hoje está assim. A minha empresa, que era decretado a pior de todas, graças ao Senhor. Hoje eu não devo nada. Nada. Eu sou uma mulher íntegra. Meus dívidas todas sanadas. Tem credibilidade? Tenho. Por incrível que pareça, tenho muita credibilidade. Tem uma vida digna? Tenho. Hoje, eu posso dizer para o Senhor que Deus encheu minha boca de risos, porque hoje eu não tenho onde guardar meus carros. Mas por quê? Porque eu estou num grande projeto. E logo, logo eu vou dar um grande testemunho. Porque o que Deus está fazendo na minha vida, e continuará, eu tenho certeza disso, sabe? É muito grande, bispo. Porque tudo que eu passei, cada lágrima que eu derramei, cada humilhação, Deus colheu e falou, chega, agora é a hora dos teus frutos. Porque Deus realmente viu a minha sinceridade, o meu coração. Eu me entreguei realmente de corpo e alma e espírito, como eu disse. Um coração limpo, um coração puro para Ele. E disso eu estou colhendo os meus frutos. Como a bispa sempre fala, traga à existência as coisas que não existem. Os meus olhos não vê, mas Deus está além dos meus olhos. E Deus está trazendo para mim. Aquela mulher rancorosa, revoltada, aquela que mulher se culpava. Aquela mulher que saía no braço, não existe mais, para a honra e glória do Senhor. Não existe mais mesmo. Sou geniosa. Estou trabalhando muito nisso, peço para o Senhor moldar muito meu gênio. Entendeu? Mas, em relação aos demais, eu mudei demais. Totalmente, da água para o vinho. Como é fazer a obra dentro do Ministério Mudança de Vida? De coração aberto, peito limpo. Para mim é tudo. Quando chegam os meus dias de estar aqui, só o Silvio para falar, eu deixo ele louco. Se eu falo para ele, você vai atrasar. Pelo amor de Deus, eu não posso chegar atrasada. Eu tenho as crianças, eu tenho que estar na obra, eu tenho a minha responsabilidade. Eu tenho prazer. É a minha casa, é a minha família. Para mim, o ministério é a minha família. Você está abençoada. Muito.
Tá com a boca cheia de riso. Demais. Eu até lembro que o Fernandinho, quando ele deu o testemunho, ele falou que ele era um banguelo. Se ele era um banguelo, quando ele, mesmo sendo já nascido no berço evangélico, eu não tinha nem a gengiva. Hoje eu tenho todos os dentes e eu estou muito, muito feliz. Minha boca é cheia de riso totalmente. Amém. Bom, bispo, para resumir, o senhor sabe, a situação era essa daí mesmo. O carro ela não lembra, mas era uma S10 96, tinha busca e apreensão, documento não existia. Só que Deus honrou, vinha buscar, como ela disse, eu vim primeiro do que ela. Perseverei. Eu lembro uma vez que eu passei no altar, a bispa falou, quero ver você perseverar. Vim buscar. Fiz algumas coisas erradas, não nego. Deus me perdoou, subi novamente. E uma coisa que eu aprendi muito dentro desse ministério é o seguinte, você não mistura negócio com amizade. Porque o cara, quando ele vem fazer negócio com você, ele fala que é teu amigo. Aí quando você dá uma mancada, você é pilantra, você é safado, você é enrolão. Então o bispo Anderson falava, você tem que tirar o coração, enfiar na gaveta, faz um negócio, depois você volta para a amizade. Isso eu aprendi muito aqui. E foi o que me ajudou a crescer muito. Mas Deus me deu uma porta tão grande na minha vida, com vendas e caminhões, que eu cheguei a pagar todo mundo. Não fiquei devendo R$1, tá? Me levaram para fora, me levaram para a justiça, me levaram. Não tem problema, devo. Fui pagando todo mundo. Aí foi minha hora, falei, agora você me devolve o documento do carro que eu tenho que entregar para a pessoa que, como você disse, eu lesei. Mas eu não deixei de vir buscar Deus. Fui humilhado, fui pisado, não nego e não tenho vergonha de falar. Fui pisado, fui xingado, mas eu não deixei de vir buscar Deus, porque eu tinha certeza que Deus ia me honrar. Hoje, se eu vou viajar, eu vou com a minha caminhonete, que está quitada na minha garagem. Eu tive o prazer de dar um carro para minha esposa. Pena que ela não dirige. Para mim trabalhar, eu tenho minha Palio Candy, que é aquela Palio que o senhor vê direto aí. Você entendeu? Ou agora, essa semana, eu peguei um Vectra GT que estou tentando vender porque entrou num outro negócio. Então, o que eu tenho para falar desse ministério é o seguinte, se você vier buscar com determinação, perseverar, você chega onde você quer. Você pode dizer, Silvio, que aquele Silvio de antes, aquele Silvio que se envolvia com coisas, que só trazia só sofrimento, dor, humilhação para sua vida, para sua família, aquele Silvio mudou? Mudou, bicho. Eu era um cara muito assim, como que eu poderia dizer para o senhor? Eu era um cara muito assim, muito sentimental. Se você chegasse na minha mesa, minha família está passando necessidade, minha família isso, minha família aquilo, eu tirava do meu bolso. Só que eu estava criando um problema para mim. Hoje eu aprendi o seguinte, o problema é teu, se vira. Você percebe que você tinha uma tendência a se envolver com coisas que só trazia sofrimento para vocês. Uma âncora de navio, só ia para o fundo. E o bispo Anderson cansou de falar para mim, para, você é muito bonzinho, não faz isso. Mas tá passando necessidade. Hoje, faz de conta que não é nem comigo. Eu vejo o meu lado hoje, dizimo na igreja, oferto. Esse ano aqui, foi no final do ano passado. Acho que foi até para o senhor que eu entreguei. Eu falei, Senhor, esse ano aqui é o seguinte, eu quero mudar totalmente minha vida. E a primeira comissão que eu receber na virada do ano, eu vou dar integral na igreja. Tá bom. Quando foi no dia 30 de dezembro, eu vendi um caminhão. Deu uma paulada razoável, que dá mais ou menos aí uns 10 salários mínimos quase. O cara deu o cheque, cheguei na igreja e falei, está aqui, Senhor. Só que nos 3 meses depois, foi o que a Regina falou, não tinha onde colocar carro na garagem. Que Deus foi honrando. Entrava, vendia um caminhão, entrava isso, vendia outro. Aí eu comecei a fazer um voto com Deus. Deus, o que eu dizimar eu vou ofertar, a mesmo valor. E foi. E foi melhorando, estou pagando e está sanando. Agora a gente está num outro projeto aí e com fé em Deus a coisa vai... Você pode dizer, Silvio, que você teve realmente uma transformação, uma libertação de você mesmo? Tive, bicho. Sofri, mas tive.
Tive que aprender a lidar, aprender a fazer negócio. Tive. Você pode dizer que Deus mudou seu caráter, mudou seu interior. Mudou, mas muito de ouvir a bispa aqui no altar. Muito de ouvir a bispa aqui no altar. O senhor mesmo chegou a me aconselhar, pastor Benito, pastor Paulo, todos me aconselharam muito. Foram só as únicas pessoas que não me humilharam. O pessoal aqui do Ministério Mudança de Vida. Que iam na minha casa me erguer, não me pisar. Hoje você pode dizer que a sua vida está transformada. Tá, minha vida está transformada. Muito. Como é você que está realizando, já aspira ser um obreiro amanhã, é um aspirante? Como é fazer a obra dentro do ministério? Eu já fiz evangelismo na quinta-feira, à noite, é muito bom, muito gratificante. Uma coisa também que eu aprendi aqui, você sara as tuas feridas curando a dos outros. Então você esquece dos teus problemas, vendo os problemas das pessoas, você fazendo a obra, e é muito gratificante. O que o Ministério Mudança de Vida representa na tua vida hoje? Bispo, hoje é o alicerce, né? É a coluna, né? Que sustenta tudo, né? É você vir buscar Deus. A gente está aí nesse projeto aí, 52 dias, não falhamos nenhum dia, entendeu? Vem no sábado de manhã com o raro de prega, 7 horas da manhã. Então a gente está aí nesse projeto de vir todos os dias, porque a gente está mudando um outro negócio aí, num propósito muito grande, entendeu? Então, a gente está se agarrando cada vez mais com Deus, para que isso aconteça. Quer dizer, na nossa vida, mas com a bênção de Deus, né? Hoje você tem paz? Tenho, bispo. Hoje eu tenho paz. Hoje eu tenho paz, durmo. Hoje uma coisa, vamos supor, se eu e a Regina quiser sair daqui, a gente, vamos jantar em tal lugar, a gente janta. No domingo, quando sair daqui, não vamos para casa, vamos almoçar, a gente almoça. Hoje o que eu gasto não me faz falta na segunda-feira. Não me faz falta na terça. Não me faz falta na quarta. Tá? Hoje a minha vida é assim, graças a Deus. Está abençoado. Graças a Deus. Pode dizer que a sua boca está cheia de riso. Muito, muito, muito mesmo. Amém.